Olá, boa tarde a todos. Estamos de volta, mais um encontro, né? Para estudarmos sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar uma sequência do tema tratado a semana passada. Na realidade, esse é o terceiro estudo de um único tema, né? Sobre o milênio, né? E a semana passada nós estudamos um pouquinho a respeito da destruição dos ímpios, né? Depois nós voltarmos dos céus, depois de 1000 anos lá, né? Nós vamos fazer uma breve recapitulação dos temas já tratados, mas vamos orar primeiro, né? Melhor começar com uma oração, certinho? Vamos orar. Mara, quem ora por nós? Eu oro, Olinto. Por favor. Querido Senhor Deus, Todo-Poderoso que estás nos céus, muito obrigada, Jesus, por mais um sábado. Obrigado por estarmos vivos, com saúde. E obrigada, Senhor, por estarmos estudando a Tua palavra. Dê sabedoria, Jesus, para o Olinto, explicar a Tua palavra e que possamos ter sabedoria para poder entender, compreender e também passar para frente para outras pessoas, ensinar outras pessoas também. Nos dê um excelente sábado, fique conosco, abençoe nosso estudo, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Glórias a Deus, né? Então, hoje nós vamos para a terceira parte do estudo, e nós analisamos na semana passada que após terminar os 1000 anos nos céus, nós devemos retornar à Terra, não é? A Terra é o nosso lugar de habitação, aqui é o nosso lugar de herança. A nossa estadia no céu é por um período de 1000 anos. Nesse período de 1000 anos, nós vamos estar aprendendo. Não, cadê o áudio, meu Deus? Olinto, peraí, Olinto. Peraí, cadê o Olinto? Ele tá sem áudio, peraí. Tá ali, ó. Aqui. Cadê o Olinto? Aqui para ativar som. Aí. Olinto? Meu Deus, cara. O áudio de Olinto é fechado. Nós vamos ativar aqui só um minuto. Laurinha! Laurinha! Ativa o Olinto. Eu não consegui aqui. Olinto, Não, eu que desativei. clica em aceitar. Aceita, Olinto. Pedir para ativar o som, alguma coisa. Porque ele tem que fazer lá agora. Agora aceito, Olinto. Deixa eu ativar o som. Agora acho que já tá, velho. Não, aperta em OK. Aperta. Deu certo? Agora, Aí, obrigada. está ouvindo agora? Sim, Agora deu certo. Tem tá áudio? perfeito. Ah, ótimo. Vamos lá. Então, vamos. Então, como eu acho que a parte que eu falei não deu para... Né, não saiu, não é verdade? Então, nós vimos que o nosso estudo é uma sequência do tema passado, e nós entendemos que após uma permanência no céu por 1000 anos, não é uma estadia para sempre, é por 1000 anos lá. Encerrando esses 1000 anos, nós devemos voltar para este planeta. Aqui é o nosso lugar de habitação, aqui é a nossa herança. Ao voltarmos para este mundo, esse mundo vai ser encontrado no estado caótico, sem condições de se viver aqui. Lembra que o planeta vai ficar escuro, vai ficar gelado, cheio de demônios aqui, Satanás e os seus anjos, e cheio de cadáveres conservados em gelo, porque após a volta de Cristo, por ocasião da volta de Cristo, muita gente vai morrer. O que é dele ele tira, os demais ficam mortos na terra. E a terra fica sem condições de vida. Depois de 1000 anos, Jesus volta a este mundo para condicioná-lo à vida. Ele vai descer exatamente lá no Monte das Oliveiras, como foi tratado no estudo passado.
exatamente do lugar da ascensão dele. Lá foi a despedida dele com os dos apóstolos. Ele subiu, né? E ele vai voltar exatamente ali. Aí nós lemos Zacarias 14, versículo 4, que sobre o toque dos pés de Jesus, aquele monte se fende em 4 partes, tornando-se uma grande planície, conforme Zacarias 14, versículo 10. E ali deve pousar o santuário, que é a cidade santa. A cidade de Jerusalém celestial vai pousar ali. Lá em Apocalipse 21, os primeiros versículos, João contempla a descida dessa cidade santa. Ele diz que é o tabernáculo de Deus com os homens, e Deus vai habitar com os homens. Então, nota que o universo todo vai ser governado do planeta Terra. A sede do universo vai ser lá em Jerusalém. E Deus escolheu aquele lugar para estabelecer o seu reino. Então, o nosso paraíso, o nosso céu não se encerra. O céu fica e retornarmos para cá, Deus vem com a gente. Não é? Então, ele vindo para cá, estabelecendo o seu trono, não é? Mas antes que a cidade pouse, ele ressuscita os ímpios, lembram? Estudamos sobre isto, não por uma nova oportunidade, não para dar a eles uma nova chance, pelo contrário, é para fazer o juízo, executar o juízo executivo, é o último juízo, é a sentença de morte pelos pecados. Mas nós vimos também, no último estudo, que antes dessa execução ser realizada, Jesus ele vai abrir o livro das memórias, o trono dele vai estar acima, vai ser visto por todos, a cidade cercada por pessoas comparada à areia do mar, os perdidos de Adão para cá, né? Satanás alegando que ele foi injustiçado e que a cidade dele por direito, então ele vai fazer militares e vai cercar essa cidade. Mas antes disso, Jesus abre o livro das memórias, as pessoas se conscientizam dos males que fizeram em vida, né? Se conscientizam do bem que Deus fez a eles também, e de uma forma rápida eles se julgam. Eles vão entender que são dignos da destruição e que eles não fizeram por merecer a graça de Cristo. Não é? Então é que desce fogo do céu e os consome. Mas o estudo de hoje é para nós tratarmos de um texto aparentemente contraditório. É um texto em que as pessoas ficam muito confusas, não é? Quando estudam a respeito dele, tá bom? É só vou pegar uma Bíblia com uma versão diferente, 2 segundos eu retorno. Voltei. É bom de ter tudo próximo aqui, né? Dessa vez eu deixei passar. Bom, vamos consultar. Eu queria que vocês consultassem comigo o texto que está em Apocalipse 20, o versículo 9. Por favor, esse é o texto que nós vamos esclarecer hoje, ok? Capítulo 20, versículo 9. Espero que todos estejam com as suas Bíblias, possam agora encontrar, abrir aí e acompanhar, tá certo? A Thaís vai ler. Por favor, Thaís. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Isto é o que eu disse agora mesmo na lição passada. Satanás vai regimentar o seu exército, o Gog e Magog, milhões e milhões, milhares de milhares, todos perdidos desde Adão para cá, para cercar a cidade santa. E o texto diz que fogo vai descer do céu e os consumir. Mas o versículo 10 fala: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Espera aí, como é que compreende isto? Será que as pessoas vão ficar queimando num tormento eterno pelos séculos dos séculos? Como é que se interpreta isto? Será que isto está certo? Bem, queridos, nós entendemos pela palavra de Deus, não é? Que Deus, ele é um Deus de amor, não é?
Agora, vamos imaginar que a interpretação desse texto ela esteja correta de acordo com uma leitura. Vamos supor que realmente as pessoas ímpias fiquem queimando eternamente. Seria este um Deus de amor? Um Deus de compaixão, de ternura? Não é? Imagine, às vezes os pais lutam tanto para ter seus filhos, não é? Junto com eles no paraíso, nos céus. Nós sabemos que tudo depende da escolha de cada um. Cada um vai ter que prestar contas de si mesmo. O papel dos... Mas as pessoas, os filhos chegam na determinada idade, fazem suas escolhas. Então, suponhamos que no reino de Deus, nos céus, lá estão os pais salvos. E, porventura, algum filho não foi. Né? Então, a mãe ali vai estar gozando as delícias do paraíso, né? Na presença de Deus, só um ambiente que é só de paz, de alegria, sem nenhuma tensão, né? Sem nenhuma preocupação com as coisas que nós conhecemos aqui. Este é o ambiente que Deus vai estar preparando para nós. Então, nós vamos para lá. E, de repente, a gente fala, puxa, mas eu estou aqui nesse lugar tão bom, tão agradável, mas o meu filho, né? Mas o meu marido, a minha esposa, o meu parente, o meu irmão, meus pais, estão num fogo que nunca se apaga. Estão sofrendo as agruras desse fogo eterno. Para aí. Que Deus seria este? E essa definição que Deus é um Deus de amor, não ia parecer mais um Deus punitivo, um Deus carrasco, um Deus ditador, se esse texto for interpretado exatamente como ele está, não é? Porque o final do versículo 10 fala que são atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto importante aqui. Algumas versões bíblicas, elas vão até esta parte aqui. Ó. O diabo, verso 10, o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite. Ponto. Algumas versões têm um ponto final aí. O assunto encerrou. Mas a versão que nós usamos geralmente no Brasil está com a vírgula. Eu acho que é a sua que você está usando também. Ou tem alguém que está participando conosco em que a versão está atormentados de dia e de noite, ponto. Acaso tem alguém que está com a Bíblia assim? Ou todos têm uma vírgula? O meu tem vírgula. O que estou usando também tem uma vírgula. Mas as versões mais antigas, vírgula também, né? As versões mais antigas não têm esta pontuação aqui, não é uma vírgula. O assunto encerra aqui, é ponto, acabou. São atormentados de dia, né? De dia e de noite. Mas pelos séculos dos séculos é um outro assunto aqui, não é o mesmo. Pelos séculos dos séculos é o tempo em que as pessoas deixarão de existir. Não o tempo em que elas serão atormentadas. A gente pode ter uma resposta muito clara em várias partes da Bíblia, mesmo dentro do capítulo 21 aqui, do capítulo 20 mesmo. Se nós pegarmos o capítulo 20, ao analisarmos o versículo 14 Ô, Linton, sim. A minha fala para todo sempre. Para todo sempre, isso. Então, as versões da língua portuguesa, falam assim, o século, que é um fogo, que é uma apagamento, que o indivíduo fica sofrendo num fogo que nunca se apaga e que ele nunca vai morrer naquele fogo. É como uma ação punitiva de Deus. Então, esta doutrina de um fogo eterno, no sentido de não apagar, né, e da pessoa não morrer, essa doutrina que ela brotou no seio da Igreja Católica por período da reforma religiosa. Pode-se levantar os reformadores, principalmente Martinho Lutero, que era um sacerdote católico, era um padre. Então, ele levantou uma reforma dentro mesmo da Igreja Católica. Então, quando a Igreja começou a perceber, a perder adeptos, a perder fiéis, porque foi começando a ser exposto muitas coisas que a Igreja praticava, mas que não estavam em harmonia com a Bíblia, ela começou a perder fiéis. Então, a partir de então, a Igreja Católica estabeleceu algumas doutrinas extras,
o fogo de um inferno, um fogo eterno, que não apaga, para amedrontar os fiéis de romper com a igreja. Eles ensinavam também a doutrina de um purgatório e acrescentaram o batismo infantil. Isso foi de uma forma assim, consecutiva para prenderem os fiéis à igreja, para que eles não pudessem romper com a igreja. Mas, infelizmente, a falta de estudo da Bíblia, por muitos cristãos evangélicos também, né, por não entenderem a Bíblia profundamente, eles acabaram adotando essas ideias de um fogo eterno, de um fogo que não vai ficar castigando as pessoas para sempre. Eu, certa ocasião, estudando a Bíblia com uma família, aí um jovem que faz parte dessa família, participando dos estudos, ele frequentava uma igreja evangélica, ele discordou do que eu apresentei, do que eu vou apresentar hoje. Ele me entregou um livro, falou, olha, eu estou com um livro aqui, e esse livro prova que existe um inferno de fogo. E quando a pessoa vai para lá, morre, se ela é má, ela já vai para o fogo eterno, vai ficar sofrendo para sempre. E estou com esse livro aqui, é um livro de um teólogo, não sei o quê. Ele falou assim, ó, eu vou te emprestar esse livro para que você possa ler, para mostrar para você que os seus conceitos estão errados. Falei, tudo bem, então me empresta o livro. Aí eu peguei o livro, comecei a ler, e como esse é um amigo próximo da minha casa, eu fiz contato com ele e falei, escuta, onde você adquiriu esse livro? Tem alguma livraria aqui em Alfenas, ou a gente compra da editora direto? Porque eu quero adquirir esse livro, eu quero comprar esse livro. Porque eu quero fazer anotações nele. Eu falei, não, você pode fazer todo tipo de anotação desse livro. Eu paguei o livro, não, então eu vou te dar o valor do livro, você pede um outro, tá? Eu fico com o livro, porque quando eu te devo, se eu for anotar e te devolver, né, vai estar num estado que você não vai querer mais. Aí paguei o livro e fiquei com o livro. Eu li o livro de capa a capa. Refutei o livro, todo o raciocínio que estava ali, sem lógica, sem base na Bíblia, com interpretações totalmente distorcidas da Bíblia, eu refutei, marquei os textos bíblicos de refutação, depois eu fui lá e entreguei o livro para ele. Falei, agora está aqui o livro refutado. Tá? Eu falei, esse livro é meu, já te paguei por ele, mas quero que você lê todas as refutações que eu te marquei. Porque o pastor que escreveu esse livro, né, o teólogo que escreveu esse livro, ele sabia mais do inferno do que do céu. Ele teve as visões do inferno e escreveu conforme as visões dele. Mas foram visões que Satanás deu para este pastor para distorcer a verdade bíblica, para apresentar um Deus punitivo, um Deus carrasco, que quer colocar as pessoas num fogo que nunca se apaga. Né? E o texto base tomado nesse livro, um deles é este aqui, que as pessoas ficariam queimando pelos séculos dos séculos, ou para todo sempre, ou eternamente, conforme as versões na língua portuguesa. Mas neste livro lá, tá bom? Ao lermos Apocalipse 20, o verso 14 e 15, ainda é uma sequência, percebe que está dentro do contexto, tá? Nós lemos o verso 10, agora vamos estar lendo o verso 14 e 15, está dentro do mesmo contexto de leitura aí. Olha o 14. Então a morte, que é um símbolo para Satanás, e o inferno, que é o símbolo para a sepultura, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é o quê? Segunda morte. Segunda morte. Olha aí, se vai ter uma segunda morte, então o fogo não pode ser eterno, compreende? Não vai ser um fogo que a pessoa fica queimando sem morrer. Esse fogo, ele é eterno, eterno no sentido de, enquanto houver combustível para se queimar, ele vai queimar. Suponhamos que a gente chega a tear fogo, quem sabe num móvel, né? Mas se alguém vier com água, com extintor, alguma coisa, a tempo, né, de forma rápida, ainda consegue se apagar aquele fogo. Mas se Deus atear fogo em alguma coisa, olha, qualquer recurso que a gente venha usar para conter aquele fogo, esse recurso vai servir de combustível. Se jogarmos água, será como se estivéssemos jogando gasolina. O fogo vai aumentar, porque é um fogo de origem divina. Deus coloca fogo naquilo até que cumpra o seu propósito. E o propósito é extinguir, é eliminar. Então, é desta forma que este fogo aqui, né, ele vai ser lançado sobre Satanás, como nós vemos 20, verso 10,
sobre os falsos profetas, o falso profeta, que vamos entender também nas próximas lições, tá? E sobre a besta, que também vai fazer parte de nossas lições. O diabo, o falso profeta, né? E a besta são lançados esse fogo aqui, que tem esse conceito de século dos séculos, quer dizer, de ser eterno, no sentido de extermínio. O extermínio porque vai ter uma segunda morte, né? Olha, todos que morrerem, todas as pessoas, né, vão morrendo, vão passando pela morte. É claro que agora estamos às vésperas da volta de Jesus, muitos vão estar recebendo Jesus em vida, não vão experimentar a morte. Mas aqueles que morrerem, né, se for do bem, se fez parte do plano de Deus, ele morre uma vez só, ele morreu uma vez só, Jesus vem, o ressuscita para a glória eterna, não morre. Mas aquele que não faz um plano com Deus, se morrer aqui, ele vai ter que acordar para prestar contas depois do milênio e passar para a segunda morte, que esta é a morte eterna, tá? Que um processo de fogo, mas não que esse fogo seja inextinguível, não que esse fogo dure por um tempo indeterminado, que não acabe mais, um tempo eterno. Esse fogo vai ter o seu efeito enquanto houver combustível para se queimar, tá? Então, pelos séculos dos séculos aqui, está colocando a respeito do tempo em que os ímpios não mais vão existir. Não o tempo que o fogo vai estar operando. O fogo vai operar até que aconteça a segunda morte. Tá? Vamos ver mais alguns textos que nos dá respaldo em relação a isto. Eu os convido a abrir a Bíblia no livro de Malaquias. Malaquias, capítulo 4. Achando Mateus, volta um livro, né? É o último livro aí do Velho Testamento, Malaquias 4, o versículo 1. Olha o que lemos. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos, os orgulhosos, os arrogantes, todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho, ou como a palha, né? O dia que vem os abrasará, vão virar brasas, vão queimar, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramos. A raiz aqui é Satanás, onde se originou o mal. Os ramos são os seus seguidores, aqueles que são alimentados pelo mal, absorve da seiva de Satanás, do mal, né? De tudo que é ruim. Então, estes vão queimar. E vão queimar até que ponto? Olha o versículo 3. Como é que diz o versículo 3? Alguém pode ler, por favor? Pisareis os perversos, porque se... Peraí, lê de novo, Thaís. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, pisareis os perversos. O que vai resultar desse processo de combustão, desse fogo queimando? Cinzas. Pisarei os perversos, porque são cinzas. Olha, a madeira queima, né? O carvão ainda é, né, inflamável, ele queima, mas cinzas queima? Tem como a pessoa acender cinzas? Cinzas, fumaça, é o último estágio de um extermínio com fogo. Então, ninguém vai ficar queimando para sempre. Vão queimar até virar cinzas. O salmista, no Salmos 37, vamos lá, os versos 10 e 11, Salmos 37, verso 10 e 11. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Olha, mais um pouquinho, a gente vai procurar uma pessoa ruim, desonesta, violenta, não vai existir. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Mais um pouquinho, o ímpio não vai existir. Isso aqui é extermínio, aniquilação. Nós lemos o mesmo capítulo no versículo 34. 34, olha, espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isto o quê? Quando?
Quando? Verso 34. Espera no Senhor. E outra vida desarregueados. Quando os ímpios forem exterminados, está muito claro, extermínio dos ímpios. Então, a ideia de um inferno de fogo, onde as pessoas ficam queimando eternamente, ela não é bíblica. Ela não é bíblica. O pior é que muitos de nossos irmãos evangélicos defendem esta ideia de um fogo que não se apague, que a pessoa não morre e fica queimando para sempre. Isso passa, então, que Deus é um Deus tirano, que Deus é um Deus cruel. O ímpio vai ser exterminado. Mas Deus não vai falar assim, olha, você não me serviu, eu vou te queimar para sempre, não vou deixar você morrer. Puxa, você é um Deus cruel. Não é isso que a Bíblia passa para a gente. Perceberam? Então, tem muitos de nossos irmãos, amigos, fiéis a Deus. Não são pessoas ruins. São pessoas que têm muitas igrejas, servindo na sinceridade do seu coração. Mas estão recebendo informações de seus líderes, de seus pastores, uma informação desvirtuada da Bíblia, em que caracteriza a Deus como um Deus tirano. Então, o estudo da Bíblia, né, nos faz enxergar estas coisas e compreender bem mais a respeito do amor de Deus. Né? Aí, os Salmos, quando nós lemos no livro de Obadias, é um livro bem pequenininho aí no Velho Testamento, tá? Obadias, quando fala do extermínio dos ímpios, é interessante até esta linguagem. Coloca como se eles nunca tivessem existido. Tá? Obadias, aí no capítulo 1, só tem um capítulo nesse livro mesmo, tá? Capítulo 1 é antes de Jonas e depois de Amós. Obadias 1:16. Porque como bebestes do meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca... Como é que está na Bíblia de vocês? Tivesse sido. Nunca tivessem sido ou nunca tivessem existido. Então, a história do pecado, da maldade, ela vai passar, ela vai ficar para trás. Ninguém vai conviver num período assim, contínuo de um ímpio ficar queimando eternamente. A Bíblia não dá bases para isso. Tá? Porque bem que esse fogo preparado por Deus não é para o ser humano. Não é? Lá no Evangelho de Mateus, capítulo 25 e 41, Mateus 25 e 41, diz o seguinte: então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? Para o diabo e os seus anjos. 25 e 41 de Mateus, para o diabo e seus anjos. Não é o preparar. Claro que a pessoa que se apegar ao pecado, apegar-se a Satanás, ele é considerado os ramos. Satanás é a raiz. Então, os ramos, os seguidores, também vão ser exterminados. Né? É o extermínio absoluto. Agora, dentro do nosso conceito, né, avaliando circunstâncias e entre o ser humano e Satanás, quem é mais cruel? Satanás ou o ser humano? Satanás. Ele que arrastou a raça humana. Então, dentro do nosso conceito, se tem alguém que deveria ficar queimando para sempre, era ele, não é? Vocês não acham? Mas nem com Satanás Deus vai agir assim. Nem com Satanás. Ezequiel 28, verso 18 e 19. Ezequiel 28, verso 18 e 19. Lembra que o capítulo 28 de Ezequiel foi quando estudamos a origem de Lúcifer. Lembra que estudamos que ele é perfeito, né? Desde a criação, que ele andava no brilho das pedras, né? Que ele se envaideceu, tudo. Nós estudamos a respeito da história desse anjo. Só que nós fomos até o verso 17. E o verso 18 e 19 nós deixamos para mostrar hoje, tá? Então, Ezequiel 28, o verso 18 e 19, fala: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. Lembra do comércio, o Raquil, que as calúnias que ele colocou contra Deus, né? Profanastes os teus santuários
Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduzi a quê? Como é que está o verso Cinza. 18? A cinza sobre a terra, aos olhos que te contemplam. Deus, olha, seria injusto Deus até brigar, não é? Uma batalha de Satanás, de Deus brigar com Satanás. Não dá para medir forças com Deus. Lembrando que Satanás é um anjo rebelde, né? Mas foi criado perfeito, tudo. Ele é uma criatura. Então não dá para medir força. Então Deus não precisa nem tocar no diabo para exterminá-lo. Se um fogo brota dentro do diabo, ele começa a queimar de dentro para fora, além do fogo de fora para dentro. Ele vai virar também o quê? Cinzas. Cinzas. Os anjos foram criados para viver eternamente. E nós também fomos criados para viver eternamente. O pecado interrompeu isto, né? Então, hoje nós estamos aqui dependendo do dom da imortalidade unicamente de Cristo Jesus. Os anjos, né, que caíram, eles vão passar por este julgamento, mas eles vão perder esta eternidade concedida. É porque o versículo 19, Ezequiel 28, verso 19, ainda se referindo a Satanás, né, é o que o texto diz, ó, 28, verso 19, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Venha a ser objeto de espanto. E como é que termina o texto? Como é que termina na Bíblia aí? Nunca mais serás para sempre. Nunca mais serás para sempre, nunca mais subsistirás. Viu? Até Satanás vai deixar de existir, virando cinzas. Cinzas. Então, o mal não é para sempre, tá? E quando entendemos as coisas, nós entendemos sobre o caráter de Deus. Agora, que esse fogo que Deus vai enviar, ele é um fogo, é um elemento purificador. Porque a nossa Terra é um planeta contaminado, aqui é super contaminado. Mesmo depois da volta de Cristo, né? Ela vai ficar escura, vai ficar aqui gelada, com cadáveres conservados em gelo, com Satanás e seus anjos. Ela não, ainda está num processo de contaminação. Então, esse fogo que vai ser enviado, então, quando disserem para vocês, há o fogo de inferno, não há. Ninguém mal que morreu, ora foi para o inferno. Esse fogo de inferno não existe. É um fogo que está reservado para depois dos 1000 anos, depois dos milênios, do milênio, para eliminar Satanás, a besta, o falso profeta e os ímpios que abraçarem a impiedade. Mas hoje não existe fogo de inferno, tá bom? Então, nota, quando estudamos a respeito desse fogo que Deus vai enviar, além dele eliminar os seres vivos que não prestam nesse mundo, anjos e homens, ele vai purificar o planeta. Porque nós vamos para os céus. Vamos ficar 1000 anos lá. Vamos estar puros. Vamos estar puros. Tipo de a água é contaminada, o ar é contaminado, a terra é contaminada. Deus precisa purificar este planeta. Então, não é sem motivo que Pedro, na sua segunda epístola, do Apocalipse, 2 Pedro, o capítulo 3, verso 11 e 12, 2 Pedro 3, 11 e 12, eu estou maratonando aqui porque a Mara disse que nós teríamos um tempo menor hoje. Deixa eu explicar. Sim. Está faltando 2 minutos e 50. Eu já criei um outro link, já está lá no grupo outro link. O que vocês acham da gente sair desse e já entrar no outro link? Eu já até pus lá no grupo. Tá faltando, ó, daqui 2 minutos e 40 vai cair, porque o menino que faz o link para mim, hoje ele não conseguiu fazer. Não deu certo. Então, aí, eu já acho tem que... outro link lá no grupão. Lá no grupão, eu acabei de pôr um outro link, tá lá embaixo. Vamos sair desse, já entrar no outro, que a gente finaliza tranquilamente. Certinho. Então, 2 minutinhos, porque eu vou ter que seguir novamente. Então, vamos sair e entrar lá. Tchau, gente. Entra no próximo. Tá lá já no grupo. Tchau. Tá no grupo.